Vamos iniciar. Boa tarde a todos, né, que estão presentes. Temos aqui a Beatriz, a Luísa. A gente vai iniciar nossa correção das atividades de matemática referente à temática Os Números da Pandemia, que trabalhamos nas últimas aulas de matemática. Para quem não está assistindo, né, eu vou estar fazendo o upload desta gravação, desta live, e estarei postando no YouTube, para que todos possam assistir e fazer a retomada, né, dos exercícios corrigidos, tá? Então vou só ajustar aqui o espaço para que a gente possa começar a nossa correção. Só um minuto. Bom, espero que vocês estejam vendo direitinho aí a nossa imagem. A nossa primeira atividade, nós inicialmente apresentamos na videoaula a temática, os números da pandemia, e eu justifiquei, né, devido à época que nós estamos vivendo, em isolamento social devido a esta pandemia, né, diariamente a gente vê noticiários, né, os telejornais, redes sociais, enfim, uma infinidade de meios de comunicação falando de comunicação e de informação falando sobre esse assunto. Então, as 3 aulas foram planejadas nessa perspectiva de a gente compreender um pouco de tudo isso. Esse era o nosso objetivo. E na primeira aula eu apresentei, né, os conceitos iniciais, né, sobre o coronavírus, a pandemia, né, a gente fez um aparato geral para que a gente conseguisse entender mais sobre essa temática. Que a gente às vezes escuta, mas às vezes a gente não entende. Então o objetivo era esclarecer alguns pontos em relação a isso. E como o foco também, né, era a matemática, era perceber a presença dos gráficos e das tabelas dentro dessa temática, nesses noticiários, nas redes sociais, né, nos sites, nos principais sites de informação. Então a gente conheceu os principais tipos de gráfico, a gente conheceu as tabelas, conhecemos os elementos principais. E após essa apresentação e com exemplos, né, que eu apresentei, gráficos e tabelas dentro dessa temática da pandemia, a gente discutiu, seja bem-vinda, Germana, a gente discutiu um pouco sobre a utilização desses gráficos, né, e a sua facilidade, porque eles são criados justamente para facilitar a nossa compreensão. Porque às vezes você lê ali uma reportagem enorme falando de determinado assunto, mas aí depois você pode estar encontrando um gráfico, e aquele gráfico vem justamente para simplificar, né, vem para facilitar a sua compreensão de todos os números que foram apresentados ao longo da reportagem. Então a primeira atividade que eu solicitei para vocês era vocês acessarem, né, o navegador de internet de vocês e pesquisar alguma reportagem atual sobre o coronavírus, Covid-19, pandemia, que contém pelo menos um tipo de gráfico. Então eu recebi essa atividade de todos os alunos, né? Foi uma atividade que a gente teve 100% de retorno, todos conseguiram pesquisar, alguns tiveram dificuldade, mas todos conseguiram me enviar alguma reportagem. Bom, e aí depois de vocês postarem esse link no WhatsApp, eu pedi para vocês fazerem um comentário. Inclusive a Germana, se eu não me engano, ainda está faltando essa atividade. Se eu estiver errado, perdão. Se eu estiver correto, Germana, depois você acessa o grupo, escolha uma das reportagens e faça um comentário. No caso, como a gente já passou a atividade, você faz esse comentário no caderno mesmo e esteja me encaminhando nas próximas horas. Eu estarei no aguardo. E aos demais que não tenham enviado, né, podem estar realizando e me encaminhando para não ficar com essa atividade pendente. Então, o comentário que vocês escreveram, as reportagens foram bem escolhidas, né, eram atuais, traziam alguns contextos interessantes. Eu abri todos os links e os comentários também foram oportunos. Então, essa atividade era basicamente essa: fazer a pesquisa, até mesmo incentivar vocês, né, a utilização das tecnologias. Às vezes tem um celular, mas não utiliza para buscar informações importantes, né? Às vezes se prende a determinadas atividades
prazerosas, podemos dizer assim, mas que nem sempre são necessárias. E aí saber reconhecer uma informação, né? A gente trabalhou também a questão das fontes, né? Da importância de reconhecer a fonte daquela informação, se ela é confiável. Então o objetivo da atividade era esse. Eu acho que só recebi uma reportagem que a fonte eu particularmente não conhecia, mas o restante do dinheiro eram fontes confiáveis, né, baseadas em dados, sejam de secretarias municipais, estaduais, o Ministério da Saúde, ou de pesquisadores de universidades. Então foram bem relevantes. Então aqui foi a primeira atividade. Vamos agora para a segunda, né? Já na segunda videoaula, nós continuamos a trabalhar a temática pandemia dentro do contexto mais local, né? O nosso objetivo na segunda videoaula era praticar os conteúdos referentes aos gráficos e tabelas que nós estudamos na primeira videoaula. Então, na segunda, vocês iam construir, né, gráficos e tabelas de acordo com os dados do boletim epidemiológico da cidade de Bela Cruz. Então, vocês iam pesquisar a quantidade de casos de pessoas infectadas por Covid-19. Vocês deveriam construir uma tabela com o número de casos da sede e os casos da zona rural. Por que eu pedi assim? Porque como são muitos bairros e muitas comunidades, né, eu senti que vocês também tiveram dificuldade. Então, eu já pedi separado, que era para não ficar algo muito grande, né, muito complexo de se organizar no caderno de vocês. Então, eu pedi uma tabela do número de casos da sede e uma tabela da quantidade de número de casos, né, identificando as localidades da zona rural. E em seguida construir gráficos com esses mesmos dados. A partir da organização desses valores na tabela, vocês iriam construir gráficos com esses valores. E aí teve algumas atividades, né, que eu fiquei para dar o retorno agora na correção, que fizeram um único gráfico ou uma única tabela colocando apenas dados gerais da zona rural e da sede. E aí eu vou mostrar aqui como que deve ser feito. Então, se caso algum de vocês tenha feito errado, eu vou mostrar aqui como que eu queria que vocês construíssem, aí vocês vão refazer e me encaminhar, tá? Para encontrar esses dados dessa pesquisa, né, vocês poderiam, uma fonte segura, são as redes sociais da Prefeitura Municipal de Bela Cruz. Então, como a atividade foi encaminhada dia 19, então os últimos dados que a gente tinha era do dia 18. Aqui tinha 17, mas foi um erro mesmo lá do Instagram da Prefeitura, né? Na hora de formatar, atualizar os dados, eles acabaram esquecendo aqui de atualizar o número, mas os dados são do dia 18. Então, um dia antes da nossa atividade, a cidade de Bela Cruz tinha 700 casos confirmados, né, com 10 óbitos. E aí depois, nas telas seguintes, o boletim apresentava os dados por bairro da zona urbana e por localidade da zona rural. Então vocês iam se apropriar desses dados que são disponibilizados pela prefeitura e iriam construir a tabela de vocês. Então a primeira tabela que vocês deveriam construir era uma parecida com essa. Nessa tabela aqui, vocês teriam os bairros e a quantidade de casos, né, para cada bairro desse. Então aqui eu fiz só um esboço, né, para a gente concluir juntos aqui. Que a gente reforçou lá na videoaula foi o quê? Que uma tabela ela precisa ter 3 elementos, que é o título, que a gente vai colocar já, o corpo, né, que é a distribuição das linhas e colunas, e a fonte. A gente precisa sempre deixar claro essas informações. Então, um título possível aqui, eu quero que a Beatriz escreva aí nos comentários qual foi o título que ela utilizou para a tabela dela. Enquanto isso, a gente já vai adiantando aqui a fonte. Tá, Beatriz? Coloque aí o título da sua tabela. Então, qual foi a fonte, né? Que é um elemento essencial aqui da tabela. Vocês devem identificar a fonte. Eu acredito que todos, né, consultaram o Instagram da Prefeitura de Bela
Bela Cruz. Então aqui seria a fonte dos dados que a gente recolheu conforme eu mostrei aqui, e eu acredito que todos vocês utilizaram este. Então a gente tem aqui o corpo, da tabela com os dados da zona urbana. Então a gente pode identificar essa coluna aqui por bairros, e aqui a quantidade de casos. Vocês podem deixar bem claro essas informações, porque aí o leitor, ao encontrar essa tabela, ele vai tentar se localizar. Bom, o que é isso? O que é a comunidade? Não, são os bairros. Então a Beatriz colocou, né? Qual foi o título? Casos de coronavírus. Casos de coronavírus em Bela Cruz. Aí ela colocou, né? Sede. Porque esses dados dessa tabela são referentes à sede. Então, título: casos de coronavírus em Bela Cruz, sede. O corpo da tabela distribuídos em duas colunas, entre o nome dos bairros e a quantidade de casos em cada bairro, e as linhas com essas informações, e a fonte, que foi o Instagram da Prefeitura de Bela Cruz. Pronto, então aqui a gente já tinha a primeira tabela. Ok? Ok, meninas? Bom, e aí depois eu pedi para vocês também construírem o gráfico de colunas, né? Foi o tipo de gráfico que eu escolhi dentre os que eu apresentei na primeira videoaula. Um gráfico de colunas para esses dados dessa tabela aqui, né? Que serão duas tabelas e dois gráficos. Então, o título do gráfico a gente não pode esquecer, né? Que como é a mesma informação, vai servir o mesmo título. Casos de coronavírus em Bela Cruz. Sede. Pronto. E aí a gente tem essa organização. Então a gente tem aqui as variáveis, né, que são os bairros distribuídos, vocês podem ver, e aqui é a quantidade. E ela foi graduada aqui de 20 em 20. Como esses valores são maiores, então eu fiz aqui de 20 em 20, eu vi vocês tinham de 10 em 10, e isso varia de acordo com a organização e até mesmo dos espaços. Por isso que eu coloquei lá no grupo, não sei se coloquei no grupo, foi no PV de alguns alunos que estavam me mandando, que usasse até a folha horizontal, que ficaria, devido ao espaço, ficaria até melhor de vocês organizarem essa atividade. Então eu coloquei de 20 em 20 aqui, né, onde a gente tem esses dados. Então a gente tem aqui o bairro Amazonas, né, com 43 casos, e assim fomos distribuindo. Aqui Marquinhos, onde tem apenas um caso, então fica quase imperceptível, mas está aqui registrado. Em Branca, né, com 2 casos, e aqui a gente tem o centro, né, com 130 casos, aqui ó, bem na divisão entre 120 e 140. Então a gente tem aqui o centro com o maior número de casos, com 130 casos, isso no dia 18 de junho. Isso daqui eu acho que é até interessante vocês colocarem lá no título de vocês também, né? Já que isso varia por dia, então deixar claro que esses dados são do dia 18 de junho de 2020, ou então colocar essa informação aqui na fonte, né? Instagram da Prefeitura Bela Cruz, dados atualizados 18 de junho de 2020, né? Para outra pessoa, outro leitor tem acesso a esses dados, né? Ele consiga identificar, que não é o dado de hoje. Nesse caso aqui nós trabalhamos. Se vocês fizerem com uma data diferente, não tem problema, vocês só vão adaptar esses valores à realidade do dia que vocês fizeram, tá? Bom, isso era da sede. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com a zona rural. Zona rural, o que é que a gente tem, né? São muitas comunidades, como vocês podem ver. E aí, já nesse caso aqui, o ideal é que fosse na vertical mesmo, né? Para distribuir todos esses dados. Então, novamente aqui, não pode esquecer. Aqui eu não coloquei, mas vou colocar que é para não
esquecerem a fonte, né? Instagram, Prefeitura de Bela Cruz, tá? Coloquem título, corpo, título e fonte, tá? A fonte nos dois. Então vamos lá para a zona rural. Então a gente vai ter aqui casos de coronavírus em Bela Cruz, zona rural. Eu acredito que vocês fizeram assim. Só confirma aí se vocês colocaram o título próximo a isso. E aí a gente tem, né, o corpo da tabela, ó, com as linhas e colunas. Aqui vocês podem também colocar uma linha extra aqui para identificar comunidade e quantidade, como eu fiz lá na primeira tabela, tá? Eu não deixei espaço aqui, mas vocês podem estar fazendo essa adaptação. E também aqui a fonte, né? Nunca esquecer da fonte, que no caso também foi o Instagram. Se vocês tiverem extraído do site oficial da prefeitura, escreve site oficial. Se conseguir diretamente com a Secretaria de Saúde, fonte Secretaria Municipal de Saúde, e assim. Mas eu acredito que todos vocês utilizaram o Instagram da Prefeitura de Bela Cruz. Ok? Então a gente tem a tabela, os dados de acordo com a fonte de pesquisa. E por último, aqui a gente tem o gráfico, né? Que deve ter dado um certo trabalhinho aí para vocês, para quem fez, que é a organização desses dados da zona rural. Então a gente tem aqui a comunidade de Araticuns, com o maior número de casos, 19 casos. E muitas outras. Já aqui vocês podem perceber que eu coloquei de 2 em 2, justamente porque os valores são menores. São muitas comunidades com 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos. Então, eu coloquei de 2 em 2 para essa graduação ficar mais organizada, tá? E nunca esquecer, colocar e identificar para cada coluna, ela está representando um dado. Que no caso aqui são as comunidades que compõem a zona rural. Então vamos lá, o título. Casos de coronavírus em Bela Cruz. Caso aqui, zona rural. Aí vocês podem identificar aqui também, vocês podem colocar aqui, né, que eu não coloquei no outro, mas fica uma sugestão. Comunidade, que é para o leitor saber que isso aqui se trata de comunidades. E aqui em cima, quantidade de casos, né, para identificar que esses valores representam a quantidade de casos. E nunca esquecer da fonte. Instagram da Prefeitura de Bela Cruz. Ok? Então a gente tem aqui todas as comunidades. E aí a gente consegue identificar, né, com essa representação gráfica, né, que se a gente só olhar para esses dados que estão disponíveis, a gente vai ter trabalho assim de olhar comunidade a comunidade, valor a valor, para saber, né, qual é as comunidades com maior número de casos, quais são os bairros. E aqui no gráfico fica mais fácil. Visualmente a gente já consegue localizar aqui 5 comunidades com um número alto de casos de coronavírus. Aí facilmente a gente descobre que é Araticuns, Cajueirinho, São Gonçalo, São José e Várzea Feia. Ou seja, ó, são as 5 comunidades com maior número de casos de coronavírus na data do dia 18 de junho de 2020. Ok? Vamos ver aqui as nossas comunidades. Aroeira estava com 4 casos. Aroeirinha também 4 casos. Assentamento São José 5 casos. Cambota com 2 casos. Essas são as comunidades aí atendidas pela nossa escola. Tá? Então aqui, segunda atividade. Acredito que todos estejam compreendendo. E a nossa terceira atividade, referente à terceira videoaula, né, que foi encaminhada ontem. Parabenizo aí quem já enviou, está com as atividades em dia.
Temos aqui na terceira atividade, né, a pesquisa da quantidade de óbitos por Covid-19 em Bela Cruz. Então, como a nossa aula foi ontem, vocês iam consultar o último boletim epidemiológico do dia anterior, que no caso apresentava, pela pesquisa de vocês, 12 óbitos. Essa era a informação que a gente tinha, que permanece até o último boletim epidemiológico divulgado ontem. Então, considerando que a população total do município de Bela Cruz é de 30.873 habitantes, de acordo com a última estimativa do IBGE, calcule a taxa de mortalidade para cada 1.000 habitantes de Covid-19 no ano de 2020, né? Como eu falei lá na videoaula. Essa taxa de mortalidade, a gente vai ter ela fechada no final do ano, onde a gente vai ter vai ter o número de óbitos do ano inteiro e vai ter a estimativa de população do IBGE, e aí calcula-se a taxa de mortalidade por Covid-19 em 2020. Aqui é uma prévia, né, para a gente aprender como se calcular essa taxa. Essa taxa, que no caso a nossa videoaula trazia alguns termos, né, um glossário sobre termos comuns utilizados na pandemia e que são termos relacionados à matemática, né? A gente viu crescimento exponencial, taxa de mortalidade, a gente viu diversos termos, né, que são muito comuns a gente ouvir durante esses últimos dias e que eu fui apresentado, né, a exposição desses conceitos. Eu coloquei também 2 vídeos, né, para vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham compreendido aqueles termos, tá? Bom, e a atividade era justamente isso, né? A gente calcular a taxa de mortalidade e em seguida enviar via WhatsApp. Professor, e como é que se calcula essa taxa de mortalidade? Conforme eu apresentei lá no nosso vídeo, essa videoaula, né, o cálculo da taxa de mortalidade se dá através de quê? Do número de óbitos multiplicado por 1.000 dividido pelo número de habitantes. Então, eu lembro que eu coloquei, né, o cálculo da taxa de mortalidade, um exemplo do município de Jijoca de Jericoacoara, e aí pedi que, né, analisando esse exemplo, vocês calculassem a taxa de mortalidade do município de Bela Cruz. Bom, e como é que eu faço para resolver esse problema? Resolver esse cálculo? Então, a taxa de mortalidade. Então, essa taxa será dada a partir de quê? Do número de óbitos. Pela nossa pesquisa, nós identificamos 12 óbitos. 12 óbitos vezes 1.000, já que a gente está querendo essa taxa para cada 1.000 habitantes. Mas como eu coloquei na videoaula, né, pode ser calculado para 10.000, para 100.000, isso varia do tamanho da cidade. Aqui, como nossa cidade é pequena, é interessante que a gente calcule essa taxa, né, para cada 1.000 habitantes. Então, número de óbitos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes, que era de 30.873, seguindo a estimativa, né, já que nosso último censo já tem um tempinho. A previsão da realização do novo censo era agora em 2020, né, o último foi em 2010. Então, mas aí devido à pandemia, o censo foi adiado para o próximo ano. Então, a gente vai continuar trabalhando com essas estimativas do IBGE. Então, vamos lá. Para calcular a taxa de mortalidade, 12 vezes 1.000, 12.000 dividido para 30.873. Coloque aí nos comentários o valor que vocês encontraram para essa taxa. Vou aguardar. Estou aguardando.
Pronto, a Beatriz colocou 0,37 óbitos, né, a cada 1.000 habitantes. Esse valor, né, é um valor decimal, a gente viu aqui 12.000 dividido para 30.873. Então, a Beatriz deve ter feito a divisão mesmo a lápis mesmo, calculando tudo direitinho, mas o valor exato é 0,3886891. 3886891. Por que eu estou escrevendo todo esse número? Porque eu recebi, né, muitas mensagens enquanto vocês estavam realizando a atividade, e até mesmo no feedback que eu já estava dando através de mensagens que eu estava recebendo. Professor, o que é que eu faço com tanto número? E aí eu expliquei. Quando a gente se depara, né, com valores como esses, com muitas casas decimais, a gente usa o quê? A gente deixa duas casas decimais, né? Vocês sempre, quando encontrarem valores assim muito altos, pode utilizar apenas duas casas decimais. Isso, Germana, 0,38 óbitos a cada 1.000 habitantes. Perfeito. Então, vocês consideram duas casas após a vírgula e já está valendo. Só ter cuidado aqui com esses valores aqui, por exemplo, 0,388999, aí vocês já podem até fazer um arredondamento. Aqui caberia até um arredondamento. Vocês poderiam colocar aí que essa taxa é de aproximadamente 0,38 ou 0,39, né? E como aqui a gente já tem o 86 aqui na frente, daria para arredondar também. Mas eu considero aí os dois valores. Então o que é que a gente viu aqui? Que para cada 1.000 habitantes a gente tem 0,38 óbitos. Professor, é menos de uma pessoa, né? Então a gente vai ter que juntar alguns mil para ter uma morte. Só que assim, cada morte, né? Cada vida é uma perda. Então a gente sabe que são 12 óbitos, são 12 famílias, né, que sofreram a perda de seus parentes, né, de seus entes queridos. Então, qualquer número que a gente encontra aqui, ele já vai ser um valor considerado alto frente, né, à situação, por se tratar de casos de óbitos. Mas, né, frente a outros dados também, a gente percebe que outras cidades têm essa taxa muito maior. Mas a maioria das cidades também já está menor. Então, né, é a necessidade de ficar em casa, de respeitar as medidas de isolamento social, né, que a gente percebe que muitos ainda estão deixando de... Como é que eu posso dizer? Deixando de respeitar essas medidas. E aí a gente tem aqui no município de Bela Cruz já 12 óbitos registrados, né, que infelizmente já aconteceram, tá? Então, são essas as atividades que nós realizamos nessas 3 videoaulas, nessas 3 aulas com temáticas. Próxima aula a gente já vai abordar um outro assunto, né? Então eu peço que vocês, né, em caso de dúvida, revejam as videoaulas. Caso vocês tenham errado alguma dessas atividades, refaçam e me reenviem para me dar um ok aqui, né, de recebimento dessas atividades, que elas foram devidamente corrigidas. Agradeço a atenção de vocês, né, e me disponibilizo para qualquer dúvida, né, via WhatsApp, vocês podem estar me encaminhando. Do contrário, né, até a próxima aula a gente volta com novos conteúdos e futuramente novas lives de correção. Grande abraço a todos. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.